Que Jesus nos abençoe. É uma grande alegria estarmos aqui nesse contato virtual no Centro Espírita Luz e Caridade. Nesse momento em que ainda vivemos a pandemia pelo coronavírus, e é um momento de reflexão. Nesses 2 anos, provavelmente nós percebemos em nós alguns vícios que a rotina, que o dia a dia nem sempre nos permite enfrentá-lo ou enfrentá-los, ou até reconhecê-los. A rotina faz com que nós não percebamos certas realidades que promovemos ou que nos cercam. Então, nós necessitamos, nesse momento, de uma reflexão, para que saiamos desse nevoeiro, que é esse momento de pandemia, que vai ser comentado até o fim desse século, até o final do século XXI, até o último instante, nós ainda vamos consultar a história e vamos ainda entender, ou tentar entender, o que aconteceu nos anos 2020, 2021 e ainda 2022. Do mesmo modo, aconteceu com a gripe espanhola em 1918, 19 e 20. 3 anos em que a humanidade passou por um momento semelhante. Foi num momento como aquele que o nosso Eurípides Barçanufo desencarnou, vítima da gripe espanhola, porque estava cuidando dos pacientes, tratando dos pacientes. Então, esse momento é um momento de reflexão para que nós possamos entender o que se passa. Por que a humanidade passa por esse momento? Esse momento que a leva ao confinamento e, por que não dizer, a um recolhimento compulsório. Mesmo que nós estejamos nas ruas, movimentando no trânsito para lá e para cá, nós estamos, de algum modo, em recolhimento, tendo que usar máscaras, com medo do vírus, com medo da morte. Ou seja, estamos passando por um momento de reflexão. E é o instante, não apenas para se buscar reforma íntima, reconhecendo virtudes e reconhecendo falhas de natureza moral, ou até de natureza intelectual. Existem vários níveis de viciações, mas todos eles decorrem do egoísmo, do culto ao ego. O egoísmo que nos leva a buscar algum tipo de pensamento, de sentimento e de ação. Um pensamento e um sentimento geram vontades. A vontade, quanto mais intensa ela for, vai nos levar a uma ação. O cultivo daquela ação nos levará a um hábito. Se o hábito for bom, formará caráter. Se não for bom, gerará o vício. O vício é o hábito que nos prejudica. É o hábito que nos causa danos, não apenas a nós, não apenas ao nosso corpo, mas também às pessoas, à sociedade, ao mundo que nos cerca. Jesus começa o seu evangelho por meio das tentações, os diversos níveis de tentações. A primeira tentação está muito voltada às questões materiais, ou seja, o vício ou os vícios que podem levar o indivíduo à busca pelos prazeres de natureza material. Depois vem outro tipo de vício, que seriam os vícios morais, vinculados à vaidade. Quando Jesus foi levado ao pináculo do templo, antes ele foi convidado a transformar pedra em vinho, ou pedra em pão. E depois, o vício da vaidade,
ao pináculo do tempo. E no terceiro momento, ser o senhor de tudo, contanto que venerasse a viciação tóxica que leva o indivíduo à condição de ganhar o mundo. E vem Jesus dizendo de que vale ao homem ganhar o mundo e perder sua alma. Jesus nos falou de forma extremamente precisa a respeito disso. De tal maneira que ele comentou: se teu olho for motivo de escândalo, é melhor que se corte. Se tua mão for motivo de escândalo, é melhor que ela seja cortada. Ou seja, o que é o motivo do escândalo? Significa os nossos condicionamentos viciosos. Ou seja, aquilo que nos leva ao estacionamento ou à paralisação espiritual. Portanto, é um momento propício para que a humanidade possa se dobrar diante dos imperativos da lei do progresso. Não só da lei do progresso, mas de todas as leis morais que Allan Kardec elenca no Livro dos Espíritos. Então, existe uma necessidade do espírito de se equilibrar. Na verdade, se busca o prazer, se busca não só o prazer físico, mas o prazer, o hedonismo espiritual, o prazer da vaidade, da fama, do poder, da sensação de poder, da sensação de poder. O vício do aplauso. Como é difícil o vício do aplauso, do elogio. Não que o aplauso seja, por si só, um mal, mas a forma como alguém pode receber esse bem estimulante que é o aplauso, o elogio. Então, vai depender muito de como o indivíduo considera o elogio. Se mais um motivo para aumentar o orgulho, ou se mais um estímulo de vida para prosseguir sendo melhor. Então, nós estamos num momento de reflexão. E esse momento de reflexão deve ser acompanhado por oração. Não se mata uma paixão. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, quando fala das paixões, ele diz, e os espíritos afirmam, que toda paixão é boa quando se controla. A paixão é um todo energético, é o espírito que sente, é uma potência de sentimentos. E essa potência tem que ser bem direcionada. Então, Allan Kardec nos ensina, os espíritos superiores, que existe a paixão superior e a paixão inferior. A paixão superior é aquela que nos leva à evolução, nos leva ao momento de sublimação de todo o corpo, de toda a mente e de todo o ser espiritual. Muitas das vezes, nós adentramos no vício pelas paixões inferiores. Mas a paixão superior não é geradora de vício, e sim de bons hábitos. Só se mata uma paixão com outra paixão. Só se mata um vício com um hábito que o indivíduo goste de praticar. Não se pode tomar um brinquedo de uma criança. Não se pode dizer para alguém, irmão, deixe esse vício, se não apresentar-lhe uma proposta para que ele possa suprir aquele vício com outro hábito que também lhe cause prazer e que lhe chame atenção. É semelhante a alguém que sofre da diabetes. Não pode comer o açúcar, não pode tomar açúcar, mas pode substituir o alimento açúcar por um outro alimento que pode dar ao indivíduo a sensação de que está tomando açúcar, mas, na verdade, o alimento é saudável e não vai prejudicar ainda mais a glicose do indivíduo, do corpo, através da diabetes. Portanto, nós precisamos estudar, porque é muito difícil o indivíduo superar um vício sozinho. É muito difícil. Precisamos de ajuda. Mas o primeiro passo é o indivíduo perceber que ele tem um vício e que é prejudicial e que prejudica a família, prejudica a sua vida moral, a sua vida material. Então ele precisa reconhecer de que ele necessita de ajuda.
Tem gente que fala assim, mas a hora que eu quiser deixar de beber, eu deixo. A hora que eu quiser deixar de fumar, eu deixo. Quando eu quiser deixar essa substância geradora de dependência química, eu deixo. E na hora que busca, a nicotina é mais forte. O álcool é mais forte. A dependência pela cocaína é mais forte. A dependência por outros tipos de vícios. Por exemplo, vamos olhar o lado da questão moral. O vício do aplauso, o vício do reconhecimento. Ou seja, o indivíduo só faz algo se ele souber que ele vai ser reconhecido, se ele souber que ele vai ser homenageado. E aí vem Jesus dizendo, não saiba a vossa mão esquerda o que a direita faz. Falando da necessidade de se praticar a caridade de forma anônima. É verdade que não tem como esconder a caridade. A caridade é como o sol, é como a luz. Cedo ou tarde o indivíduo vai ser descoberto, mesmo trabalhando no anonimato. Quando a irmã Dulce, na Bahia, que chegamos a conhecê-la, começou a praticar o seu ato de misericórdia para com aqueles que ela chamava de meus pobres, ela não queria aparecer, ela queria ajudar e socorrer. Do mesmo modo, Maria Teresa de Calcutá queria ajudar e socorrer. Então, nada há de oculto que não venha um dia ser revelado, tanto quando se pratica o bem, quanto se pratica alguma atitude maldosa. Não há como esconder. Mas por que o anonimato? Para que nós não caiamos na tentação do vício de fazer algo sem amor. O problema não é fazer algo para reconhecimento, é fazer algo sem amor. Trabalhar, qualquer tipo de atitude sem amor, realmente não faz com que o espírito evolua. E a proposta de estarmos aqui e de vivermos é a evolução. É a evolução. Então, quando nós praticamos alguma atitude bondosa, querendo reconhecimento pelo vício da vaidade, nós estamos perdendo uma grande oportunidade de fazer por amor, por alegria, de fazer porque está bem em fazer, em trabalhar em prol das pessoas e não em prol do reconhecimento dessas pessoas. Porque quase sempre pode não vir. A ingratidão paira. Jesus curou 10 leprosos. E somente um que não era judeu, era samaritano, veio ao seu encontro agradecido. E ele perguntou, não foram 10? E cadê os outros 9? Jesus não queria que todos os 10 estivessem ali, ajoelhados, agradecidos a Deus diante dele. Mas ele estava falando o quanto que a ingratidão é maléfica. O vício da ingratidão. Talvez seja um dos vícios mais terríveis. Porque o indivíduo sempre pode pensar assim, eu estou recebendo porque eu mereço. Ainda que mereça, sejamos gratos àqueles que nos ajudam e socorrem. É evidente que Jesus sabia que quem era cada um daqueles 10 que eram portadores da hanseníase. Ele sabia que somente um retornaria para agradecer. Os outros 9 seguiram viagem, indiferentes àquele que o curou. O Evangelho é pleno de virtudes que pode combater qualquer vício. Mas, como eu disse, precisamos de ajuda. Ajuda profissional, psicólogos, amizades, amigos preparados para nos ouvir e para nos orientar. No ambiente religioso, no ambiente profissional, no ambiente sociológico, social, seja ele qual for. Mas, se não tivermos essas pessoas, peçamos ajuda aos espíritos, aos bons espíritos. Eles nos socorrem. Eles vêm até nós quando nós suplicamos a presença deles. Senhor, por favor, me ajude. Faça com que os seus amigos, seus mensageiros cheguem até nós para aplacar, esse momento de tentação. Esse momento que nada me impede de agir de forma viciosa.
Nós temos os vícios modernos, os vícios que nós vivenciamos na vida real e que se projeta na vida pela internet, no mundo virtual. Nós temos vários tipos de viciações, pela tecnologia, pela sintonia mental, muitas das quais que são fortalecidas por intermédio de amizades. Amizades que ainda não estão naquele nível que necessitamos para o bom caminho. E Jesus nos alertou sobre isso, das influências dos espíritos obsessores, e que tomássemos cuidado, porque muitas vezes sai um e depois volta trazendo mais, porque nós não soubemos vigiar, não soubemos orar. Então, Jesus conviveu entre pessoas viciosas, a instabilidade emocional de Pedro, a avareza de Judas, a incredulidade dos demais, a ânsia, a ansiedade daqueles que não compreendiam a sua simplicidade. Ou seja, ele conviveu com doutores, com enfermos, com pessoas que traziam consequências dos seus próprios vícios por intermédio da enfermidade. Há sempre um vício causador de uma enfermidade, seja ela moral, seja ela física. E Jesus nos convida à oração, quando ele diz assim: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todo mal. Ou seja, a tentação, o que significa? Significa a permanência de uma atitude viciosa. Quando nós desistimos de nós mesmos. Não há nada mais triste do que quando alguém se entrega aos vícios ou às viciações sem resistência. Sem resistência. Queremos aqui homenagear o trabalho dos alcoólicos anônimos. Quantas pessoas que se recuperam por intermédio desses grupos espalhados no mundo inteiro. Pessoas que encontram ali semelhantes, seus semelhantes, que também sofrem. E não apenas diante do alcoolismo. Existem grupos de recuperação de vários tipos de viciações em todas as áreas. E a proposta? Exercícios diários. Hoje eu não bebi. Hoje eu não fiz isso. Eu não fiz aquilo. Por um dia. A superação ela é diária. Não pensemos assim. Próximo ano. Ano novo. Ano novo fazemos muitas promessas e que não duram 2 meses. Geralmente, prometemos no início de janeiro e depois do carnaval aí desiste de tudo. E aí volta o período de março com os mesmos vícios de dezembro e de novembro. Então, por que não usou de uma estratégia? Não basta apenas falar. É preciso usar estratégia. Se uma estratégia não deu certo, mas deu certo com fulano, mas não deu certo comigo. Então vamos ver que tipo de estratégia para a superação de um vício pode nos servir. Muitas vezes tem gente que deixa um vício com algumas informações básicas. Basta um profissional da saúde, um enfermeiro, um médico, um fisioterapeuta, apresentar ali o pulmão de um fumante. Pode, em alguém, tocar de tal modo que a pessoa sai dali e fala: nunca mais eu toco esse cigarro. Só através de algum tipo de explicação. Outros, pelo medo da morte. Outros que nem pelo medo da morte desistem do cigarro ou do vício do fumo. Mas aí vem outro tipo de argumento. Ou o senhor para de fumar, ou o seu neto, ou o seu filho vai ficar órfão. O senhor vai morrer. Aí ele para não porque ele tem medo de morrer, mas porque ele ama aquele ente e que esse ente necessita muito da sua permanência ainda nesse planeta. O amor é sempre uma proposta que supera qualquer viciação. Mas o amor ao outro, o amor ao próximo, o amor às pessoas.
Mas não só as pessoas, o amor a toda a natureza. Quantas pessoas desistem do vício da criminalidade por amor à família, por amor a um amigo, a um ente querido? O próprio mestre falou, no amor maior do que aquele que o indivíduo dá a sua vida por um amigo. O amor da amizade. Uma amizade que paira no ambiente familiar, fora dele, em qualquer lugar onde ele esteja. Portanto, vivemos um momento de necessidade de sermos felizes. O vício que tem imperado hoje tem sido o vício da tristeza, a qual nós chamamos de depressão. É um nome moderno, patológico, mas é o vício da tristeza. O vício, qual é a causa do vício da tristeza? A falta de cumprimento de algum dever. Quando Allan Kardec fala sobre o dever, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si próprio. Ou seja, muitas vezes nós temos que exercer algum sacrifício para poder ajudar e socorrer, para poder servir. Mas é evidente que servir é algo que tem que ser feito com força, com energia. Uma pessoa fragilizada, uma pessoa que está envolvida pelas sombras do vício, não tem energia para ajudar e servir. Quantas mães, quantos pais, quantas famílias abandonadas nas ruas. E as nossas casas espíritas e outras casas religiosas sempre ali, buscando retirar das ruas, ajudando, levando alimento, roupa. Mas as pessoas ainda permanecem. Programas de governo doam terras, doam assentamentos. O indivíduo vende aquele lote e continua na rua e pega aquele dinheiro do lote e se entrega ao vício, às viciações. Há uma estatística que fala a respeito dos benefícios dos programas sociais dos governantes, municipais, estaduais e federais. Uma vez alguém disse assim, o dinheiro do Bolsa Família vai para uma família em determinado lugar. Ali tem o pai e a mãe doente, o pai doente, o pai viciado no álcool, e os filhos. 5 filhos, 8 filhos, 10 filhos, 12 filhos. E muitos se entregando à prostituição. Usando o dinheiro do benefício para o vício. E aí um sociólogo disse, mas se pelo menos uma pessoa dessa família for à escola e quiser sair desse ciclo vicioso, se pelo menos a conquista aconteceu, que nos lembra Sodoma e Gomorra. Se pelo menos dentre todos os familiares, o governo já cumpriu a sua parte. Porque nem sempre nós sabemos valorizar as ajudas, sabemos valorizar o socorro que vem do alto. Muito mais por ignorância até do que por maldade. Santo Agostinho dizia, se o homem soubesse o quanto é bom fazer o bem, ele seria homem de bem por egoísmo. Allan Kardec tem uma linda página, é a mais bela página do Evangelho segundo o Espiritismo, depois das mensagens do Espírito de Verdade. O homem de bem. O homem de bem que está sempre disposto a diariamente perceber o que ele deve mudar, o que ele deve fazer para ser melhor. O exercício que Santo Agostinho nos ensina, quando falava a respeito do autoconhecimento. Ao final do dia, ele passava em revista tudo aquilo que ele havia feito. De bom, as oportunidades que ele teve para praticar o bem, ou as oportunidades que ele não aproveitou para praticar o bem. Então, Santo Agostinho dizia que era assim, através desse balanço moral diário, que ele conseguiu perceber algumas falhas. Santo Agostinho foi um grande orador, um grande sacerdote.
Certamente ouvia todos os dias elogios, incentivos, mas ele não caiu na tentação de pensar no vício moral de que era superior aos demais. Ou seja, ele percebeu que ele tinha falhas morais para recompor, para superar. Então, diariamente, precisamos desse recurso que Santo Agostinho nos ofereceu através do seu próprio exemplo. Ou seja, fazemos um balanço constante, diário, semanal, mensal, anual. Estamos agora no mês de outubro, mês de Kardec. Um momento, faltam aí outubro, novembro, dezembro, 3 meses para concluir esse ano. O que nós estamos a fazer para que fechemos esse ano de uma forma bem melhor do que quando conhecemos? Como superar esses obstáculos, esses desafios? Então, outro item, além da oração, da busca de ajuda, é a leitura. A leitura nos ajuda a manter um padrão mental, a manter uma sintonia, buscarmos através de livros, de filmes, de programas de televisão, ou seja, de estímulos que possam elevar a nossa sintonia mental, a sintonia mental para o bem. A mente é um transceptor que transmite e recebe energias, pensamentos, sentimentos de todos os seres do universo. Precisamos verificar o que nós podemos fazer. É evidente que não é fácil sair de um nível e entrar no outro nível. Não é fácil sair de um vício. Não é fácil sair de um vício. Porque sempre volta algum tipo de oportunidade. E aí, se nos pega desprevenido, muitas vezes o indivíduo retorna ao vício diante de pressão psicológica, diante de um momento desfavorável. É muito fácil superar um vício quando tudo está a favor, mas diante dos desafios, diante das pressões, o indivíduo muitas vezes busca no vício a válvula de escape para poder compensar a pressão. Compensar a pressão. Muitas pessoas trabalham naquilo que não gostam e buscam no vício uma condição ou até uma compensação diante do trabalho que não gosta, do trabalho indesejado. Ah, já que eu estou assim, hoje é sexta-feira, então vou me entregar a bebida para compensar uma semana de frustração, vou trabalhar em algo que eu não gosto, que eu não tenho vocação. Então, a escolha da profissão, buscar fazer o que gosta ou gostar do que faz, é uma maneira de superar vícios. É uma maneira de superar vícios. Uma vez a mulher disse para nós, eu não sei o que eu faço, eu amo meu marido, mas eu o traio. Eu não entendo. E eu disse assim, a senhora trabalha em quê? Ela disse, trabalho nessa atividade. E é a atividade que a senhora gostaria de trabalhar? Não, preferia fazer essa outra. Por que a senhora não busca essa outra atividade? Então, só está dizendo que eu pratico adultério porque eu trabalho naquilo que eu não gosto? Eu falei, não é só por isso, mas isso ajuda. Ela mudou. Saiu daquela atividade que ela fazia por obrigação e foi estudar para fazer uma outra coisa que ela realmente queria fazer. Então ela ganhou forças para superar o adultério, para superar a insatisfação do amor, porque agora estava amando o que fazia. Então, quantas vezes a escolha da profissão pode determinar um vício? A convivência com pessoas viciosas. Indivíduos entram numa mesa do bar e tem vergonha de tomar água de coco ou um suco, porque os seus amigos estão a beber. Então ele não quer se sentir inferiorizado. E então ele diz, então eu vou beber. E toma a primeira taça. No início pode até achar a bebida amarga, mas depois passa a ficar doce por causa da viciação. Vejam quanto é forte a ilusão. Por isso que nós precisamos da fé.
Precisamos de estar envolvidos em alguma atividade espiritual, envolvidos emocionalmente em trabalhos em favor do próximo, em atividade que o indivíduo gosta. Se você é escritor, escreva para socorrer. Se você é pintor, pinte para socorrer, para ajudar. Ou seja, se você se dedica ou gosta de trabalhar em alguma atividade que lhe dê satisfação, que lhe dê alegria, faça isso em prol de tantas pessoas. O bom trabalho é aquele que você faz de graça. Como o voluntariado, fazer aquilo que gosta em favor do outro, nos atrai outras bênçãos. Outras bênçãos. Alguém pode dizer assim, e o vício do trabalho? Realmente existe isso. O vício do trabalho. Não é o vício do trabalho. O vício da ocupação profissional que deixa o indivíduo afastado de outras atividades importantes. 10 para a profissão e 0 na família. Ou 10 na família e 0 na profissão. 10 na família, 10 na profissão e 0 na vida social. Estamos aqui para adquirir a média, pelo menos a média, em todas as áreas. Vida espiritual, vida pessoal, vida profissional, vida familiar, vida espiritual. Vida espiritual. Um vício não tem apenas uma única causa. Não é apenas uma causa que gera um vício. É evidente que a causa maior é o egoísmo, mas o egoísmo se manifesta de diversos modos. De diversos modos. Há muitas causas viciosas. Um cantor famoso estava enveredando por um caminho, deixando de beber. Um dia ele se decepcionou com um líder religioso e voltou. Voltou ao vício da bebida. E justificou a sua consciência diante da decepção que ele teve com aquele ente religioso, aquele líder religioso. E por isso que Jesus disse, Jesus falou sobre isso. Não sejamos pedras de escândalos aos pequeninos. Se nós desapontarmos alguns desses pequeninos, nós vamos sofrer as consequências. Ou seja, o que significa isso? Prega, mas não pratica. Fala, mas não faz. Ou seja, passa uma imagem, e ele combateu isso dentre os fariseus. Claro que não foram todos os fariseus, mas aqueles fariseus que queriam rezar em praça pública, parecer virtuoso, fazer jejum mostrando para todo mundo que estava em jejum. Ou seja, na verdade queria o reconhecimento dos homens. O Evangelho de Jesus, ele é apaixonante. E a proposta de Jesus é essa. Boa nova significa alegria. E somente a alegria pode combater a tristeza. Temos o vício das lamentações. Tem gente que tem vício do problema, que não quer sair do problema. Vive aquele problema há muitos anos e sempre vem. Ô, fulano, me ajude que eu estou passando por esse problema. Ué, a senhora não sai, o senhor não sai desse problema porque não quer. O senhor sabe qual é o caminho. O vício de ficar com o mesmo problema. É impressionante como tem pessoas que se agarram aos problemas e quando sai do problema, logo busca outro. Porque não consegue viver sem estar com aquele tipo de problema. Por exemplo, um grande problema, a violência. Tem gente que não consegue deixar de ser violento. De todo tipo, violência física, emocional, psicológica, espiritual. Então, precisamos, se não fisicamente, mas espiritualmente, vivermos nesse planeta, mesmo vivendo desse planeta, mas como se nós não fôssemos desse planeta. Ainda que não convivamos com pessoas desses níveis superiores de evolução, vamos viver nesse planeta como se nós pertencêssemos a uma comunidade superior. Do lado de lá, cada um de nós pertencemos a uma comunidade de espíritos superiores. Há sempre um espírito superior de olho em nós. Mas aí alguém pode perguntar, mas nossa, como é que eu, tão inferior? Pois é,
nós temos um vínculo com algum espírito superior. Do que sabemos sobre vínculo, o puro é Jesus. Todos nós temos um vínculo com ele. E ele está conosco. E ele não some de nós, nem nos momentos felizes, nem nos momentos tristes. Então, a proposta do Evangelho é fazer com que o cristão seja feliz, seja alegre. Porque ele encontrou a pérola sagrada e desistiu de todas as outras, vendeu por causa dessa pedra. Nada compensa uma consciência feliz, uma consciência alegre. Muitas causas das alegrias é porque o indivíduo tem consciência de paz, uma consciência pacificada por seus atos, mas uma consciência ultrajada. A consciência é semelhante a uma pedra preciosa. Os maus hábitos, os maus pensamentos manipulam, maculam, conspurcam essa consciência, essa joia preciosa. Precisamos fazer com que a nossa consciência se sinta liberta ou livre de remorsos, sentimentos de culpa devido às viciações. Todos nós, sem exceção, vamos nos livrar de todos os vícios. Sem exceção. Em algum momento da eternidade. Se não agora, na próxima, em algum momento. Ninguém vai permanecer e ninguém consegue permanecer por todo o tempo no vício. Então, nós estamos, entre aspas, condenados a sermos livres e perfeitos, no bom sentido, a palavra condenação. Então, cedo ou tarde, nós vamos ter que superar esse vício. E por que não agora? E por que não nesse momento de pandemia? E por que não nesse instante em que a lei natural age para que o espírito possa ficar mais dócil, evitar ser duro com o egoísmo? O problema não é meu, o problema é dele. Ele que se vire, o problema é dele. Isso não pode acontecer mais. Quando surgem essas pandemias, é para, de algum modo, despertar a humanidade. A pandemia não é para fazer com que essa humanidade seja melhor. É para fazer com que ela não fique pior do que ela se encontra. É o que Kardec diz. Quando o mal existe, ele não se cura sem crise. Essa crise é para curar o mal. Ou para evitar que ele fique pior do que ele já está. Naquele início de ano 2020, quase que começou ali uma terceira guerra mundial, através do assassinato de um general iraniano. E aí, míssil para lá, míssil para cá, até que em março chegou a pandemia e parou com míssil. Parou com guerra. Então, essa pandemia vem para a humanidade não ficar pior do que ela está. Para que ela possa sair do seu vício maior, que é do individualismo, da indiferença. O problema é seu. Ou seja, se vire que o problema é seu. Então, o Evangelho vem nos libertar dos vícios, através da porta estreita do esforço inicial. Mas depois que atravessamos a porta estreita, nós vamos encontrar um largo caminho, vamos encontrar um salão imenso, iluminado. É só um momento, é um momento do jejum espiritual, para que nós entremos por essa porta estreita. É evidente que a abstinência diante do vício pode realmente ser dolorosa, mas isso é apenas por um momento e não por todo o tempo. Depois o indivíduo sai vitorioso desse esforço e sempre pensa assim: que bom que eu superei, que bom que eu me superei. Não estamos aqui para superar ninguém, mas para o processo de autossuperação. Esse processo é silencioso, é solitário. A superação de um vício está nas madrugadas, na solidão, diante da incompreensão. E mesmo assim o indivíduo dizer: eu não vou desistir de ser melhor. Eu não vou desistir do meu propósito
de ter essa virtude. Eu conheci um homem chamado Benício, conheci um outro chamado Nassim Fawaz, um dos maiores oradores que já existiu. O senhor Nassim um dia disse para nós: conquistei a paciência, mas ainda não conquistei a humildade. E a esposa dele dizia: realmente, Nassim é muito paciente. Eu não consigo tirar o Nassim, e ninguém consegue tirar o Nassim da sua paciência. Mas ele dizia que ser humilde era mais difícil do que ser paciente. Mas quem conquista a paciência tem tudo para ser humilde, e particularmente achava que ele era um homem humilde. Ou seja, nessa busca por virtudes, não pensemos assim: eu quero ter todas as virtudes. Não é por aí. Vamos buscar uma, de uma, depois outra, porque cada virtude leva a outra. Vamos focar numa virtude. A virtude da disciplina, a virtude da organização, a virtude da pontualidade, a virtude do dever cumprido, a virtude de cumprir o seu dever, a virtude de ser previdente, a virtude de antecipar o problema, de enxergar um pouco mais longe sobre as consequências de cada ato. Por isso que Jesus tem a sua proposta. A proposta de curar o espírito. A proposta de nos levar a pensar. Buscar o reino dos céus e sua justiça. Ou seja, o que é o reino dos céus e sua justiça? Ou seja, procurar fazer o que é certo. Procurar fazer o melhor possível. E as demais coisas vos acrescentarão. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Durante séculos, nós temos dado a Deus o que é de César e a César o que é de Deus. Ou seja, o materialismo é o grande vício que temos que superar. Nós não somos esses corpos. Nós não somos a matéria. Somos seres espirituais que transcendem os corpos e as matérias. Vivamos no corpo como se não fôssemos do corpo. Mas cuidemos do corpo, dos nossos corpos. Porque também eles podem ser templos. Corpo pode ser prisão para o viciado e pode ser um templo de libertação para o virtuoso. Vamos então pensar, orar, buscar através da música, através da leitura, através do trabalho, através das pessoas amigas. Vamos buscar energias renovadas nesse momento para que nós saiamos desse nevoeiro bem melhores do que quando entramos. Aliás, nós já estamos bem melhores do que antes. Todos nós que estamos aqui, envolvidos pela maravilha da doutrina espírita, somos hoje muito melhores do que antes. Muito melhores. Já superamos muitos vícios. Faltam poucos, pouquíssimos, talvez um ou dois, para nós sairmos daqui vitoriosos. E desejamos a todos os nossos irmãos de Bela Vista, ao Centro Espírita Luz e Caridade, um grande abraço, esse momento fraterno, esse instante de fraternidade. Parabéns pela Semana Espírita, a 27ª Semana Espírita, a permanência, a assiduidade, a constância, a perseverança, né? Que nos leva a entender o que Jesus disse também. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E quase sempre a salvação depende do sacrifício. A salvação depende do sacrifício. O sacrifício de fazermos o melhor para os outros. Pensarmos no bem-estar dos outros, para nós termos energia, para nós mantermos o bem-estar de cada um de nós. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe sempre. Então é isso aí, meus irmãos. A gente fica muito feliz sempre que a gente tenha a oportunidade de ouvir nosso irmão Emílio falando, que é
Muito importante para nós as reflexões que ele traz para nós à luz do Evangelho, né? E nós chegamos agora nesse momento que nós temos aí um bate-papo, um espaço para todos enviarem as dúvidas, trazer algum comentário que possa agregar a nós, né? E nós já começamos aí com a pergunta da nossa irmã Maria de Lourdes. Na visão espírita, o que se deve entender às bodas de Canaã? Água feita de vinho. Evangelho João 2, capítulo 1 a 12. As bodas de Caná, o casamento que aconteceu na cidade de Caná, da Galileia, foi o primeiro momento que Jesus aparece em sua atividade pública, depois que ele apareceu aos 12 anos de idade no Templo de Jerusalém. Ele foi convidado por sua mãe a participar, ele e os seus discípulos, de uma festa de casamento. Uma festa de casamento. A festa de casamento dos judeus durava 7 dias ou mais. Mas chegou um momento, provavelmente nos últimos dias, que não tinha vinho. O vinho sumiu. Todo mundo tomou vinho e não foi o suficiente. A cidade não tinha vinho. Aquela casa não tinha vinho. Os vizinhos não tinham mais vinhos. Não tinha saída. A única saída era Jesus. E a Mãe Santíssima, que sabia e conhecia dos poderes do Filho, chegou para ele e falou: acabou o vinho. E ele disse: o que eu tenho com isso? Eu não sou fabricante de vinho. Eu não sou cerimonialista. Eu não sou o chefe do banquete. Eu não sou dono de mercearia que vende vinho. Dono de vinícola. Ela não disse nada. Silenciou. E apenas disse para os serviçais que estavam ali: fazei tudo o que ele vos disser. Não se justificou. Sabe aquela mulher inteligente que dá uma desentendida? Foi o que ela fez. O que é que eu tenho com isso? Faz de conta que eu não ouvi isso. Fazei tudo o que ele vos disser. É o Evangelho de Maria. O Evangelho de Maria é esse. Fazei tudo o que ele vos disser. E foi feito. Colocaram 6 talhas de barros com água, que ele pediu. O número 6 que simboliza a família, segundo Pitágoras. E ele tocou nas 6 talhas. E depois pegou o líquido e entregou para alguém e falou: leve para o chefe do banquete, o cerimonialista. A autoridade máxima de uma festa, de um evento, é o organizador da festa. É o cerimonialista, ou o chefe do banquete. E o homem tomou. Quando tomou aquele líquido, perguntou: mas eu não entendo. Não tinha vinho até pouco tempo, agora tem o melhor vinho. Vocês esconderam o melhor vinho? O melhor vinho tem que ser servido primeiro e depois o vinho de segunda qualidade. Observemos Jesus. Se nós fôssemos transformar água em vinho, nós não iríamos pedir permissão, não, pode distribuir que o vinho está bom. Mas ele teve a humildade de dizer: ó, passa esse líquido para ver se ele aprova. Essa passagem nos traz profundas reflexões. Sem humildade, não dá para transformar água em vinho. A água simboliza a vida e o vinho em alegria de viver. O vinho simboliza a alegria de viver. E Jesus não quis que a alegria de viver deixasse aquela casa. Deixasse aquela casa. Mas qual foi a saída? Obedeceu sua mãe, mas não deixou de dizer para ela que ele não veio para transformar água em vinho. Mãe, você sabe que eu tenho esse poder, mas não é por aí. Mas ela falou em algo mais importante do que o vinho: a família. A família é o vinho que Deus nos dá para nos dar alegria de viver. Sozinhos, sem família, sem pessoas afins, vivendo tristes.
Até Jesus precisou de uma família, precisou de discípulos. Então, ele transformou a água em vinho nas bodas de Caná para poder nos ensinar o valor da família, com base em dois princípios: na obediência e na humildade. Obediência à sua mãe e humildade diante do espaço do outro. Embora ele fosse a maior autoridade da festa, a maior autoridade, ele reconheceu que mesmo sendo a maior autoridade, mas naquele momento a maior autoridade não era ele, era o organizador da festa. Era aquele que deveria autorizar, distribuir o vinho. Então, muitas vezes, dentro do ambiente familiar, nós temos que respeitar, inclusive, o espaço das crianças. Esse espaço é ela que tem que responder. Ou do marido, da esposa, ou do tio, da tia, do avô, da avó, do irmão. Isso aqui é espaço do meu irmão. Às vezes o irmão dorme com outro irmão no mesmo quarto. Então, ali é o espaço dele, eu não tenho direito. Para eu entrar ali, eu tenho que pedir autorização a ele. Respeitar os espaços, né? Para que nós continuemos alegres. Eu admiro de toda essa passagem aí, 2 pontos. O Evangelho de Maria, fazer tudo o que ele vos disser, e o respeito profundo do mestre diante do chefe do banquete, do cerimonialista. É uma mensagem belíssima. Realmente, é uma mensagem belíssima, Emílio, que a gente muitas vezes não consegue compreender a profundidade dessa mensagem de uma maneira simples, assim, e direta, como você expôs para nós. E nós temos mais uma pergunta aqui para você. A nossa irmã Maria de Lourdes emendou aqui na sequência. Quais as consequências dos vícios na vida espiritual? A paralisia espiritual. O espírito para de evoluir. E, em decorrência disso, a tristeza. Em decorrência disso, a viciação. Em decorrência disso, o afastamento de entes queridos. Muitas vezes, até os espíritos protetores nossos se afastam temporariamente quando nós não usamos nenhum esforço. Uma vez disseram ao Dr. Bezerra de Menezes: Dr. Bezerra, eu não consigo me livrar desse vício. E o Dr. Bezerra disse assim: existem 2 tipos de pessoas. Aqueles que correm contra o vício e aqueles que correm em direção ao vício. Feliz daquele que foge do vício. Mas a maioria está indo ao encontro do vício, desesperadamente. Mas mesmo fugindo dele, ou indo ao encontro dele, ainda estamos condicionados aos vícios. Mas aí só se liberta do vício com uma grande virtude. Só se mata uma paixão inferior, porque todo vício está ligado a uma paixão inferior, com a paixão superior que nos dá uma alegria na realização, uma alegria nesse hábito. Vamos mudar os maus hábitos, substituí-los por bons hábitos. A síndrome de abstinência existe porque o indivíduo não substituiu um mau hábito por outro. Fica combatendo o mau hábito e não substituindo o mau hábito por um outro bom hábito. Por exemplo, perdoar. O vício da mágoa, o vício do ódio ao inimigo. Por que ficarmos presos ao inimigo, ao adversário, ao antipático, se temos amigos e simpáticos e pessoas boas? A melhor maneira de perdoar o inimigo é sermos gratos aos amigos. Deixa o inimigo para lá. Vamos sintonizar com as pessoas que gostam de nós. E aqueles que não gostam, que eles fiquem em paz. Ou seja, somente a luz pode dissipar as trevas. A amizade é a luz que dissipa a treva da inimizade. Para perdoar, tem que estarmos ligados às pessoas boas, que nos ajudam. Ah, eu estou tão bem, tão feliz aqui. Deixa aquele coitado para lá. Mas se nós não valorizamos as pessoas boas, não vamos ficar ali agarrados àquela
insatisfação, aquele inimigo desejando o mal para ele. Eu entendo, é importante mesmo a gente observar os vícios morais. Normalmente, usualmente, os vícios que a gente pensa, observa, é os vícios externos, né? Vício da bebida, vício do álcool, vício às vezes do sexo desregrado, comida demais, compra demais. Mas esses vícios internos que nós carregamos, que ninguém vê, às vezes é só a gente mesmo que vê, passando e vai atrasando essa evolução espiritual, né, Emílio? Perfeitamente, é isso mesmo. Certo, nós temos mais uma pergunta aqui da nossa irmã Alessandra. A ingratidão é um dos vícios e como lidar com as pessoas ingratas? E como fica o lado espiritual dos ingratos? Primeiro saímos da faixa da ingratidão. Quando a mangueira gera a manga, não escolhe quem é que vai saborear seus frutos. Vai a manga doce para todos. Sejamos como a árvore frutífera que gera doces frutos, e aqueles que jogarem pedras, problema deles. Mas outros vão valorizar, vão cuidar dessa árvore. A maioria cuida. A maioria cuida. A gente pensa assim, a humanidade é ingrata. Não, a maioria, as pessoas são gratas. A gratidão é mais comum do que a ingratidão. O problema do ingrato é que ele pensa que recebeu por dever. Ele tem o dever de me ajudar. Todos têm o dever de me ajudar, de socorrer. A condição do ingrato é lamentável. Porque muitas vezes ele nem sabe que está sendo ingrato. Ele age com ingratidão e ele pensa, não estou sendo ingrato, não. Eu estou apenas dizendo o que eu sinto e está sendo ingrato. Então, a condição é lamentável, porque quem pratica a ingratidão vai receber a ingratidão também. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Aquele que trai será traído. Aquele que é ingrato também sofrerá ingratidão. Ou seja, tudo que vai, volta. A questão é saber se está preparado para tanta ingratidão. Então, se reserva ao ingrato a ingratidão. Aí o indivíduo pode falar, mas todas as pessoas que sofrem ingratidão são ingratas? Não. Jesus sofreu ingratidão e nunca foi ingrato. Quantas pessoas que sofrem ingratidão e não são ingratas? Só que sabem suportar essa ingratidão. O problema do ingrato é que ele não sabe suportar a ingratidão. E a ingratidão vem exatamente para ele aprender a não mais ser ingrato. Agora, tem outro caminho, o caminho do amor. O ingrato se deixa levar e se tocar diante do grato. Não é? Diante do grato. Diante do generoso, por exemplo. Geralmente o generoso, ele perturba o egoísta e o justo. O justo dá a quem merece. O egoísta não dá a quem merece. E o generoso dá até a quem não merece. O generoso perturba a mente da lógica humana. Como Deus é generoso. Sejamos generosos para não sermos ingratos. Generosos como o próprio Pai. O próprio Pai, Jesus foi taxativo. Qual é o pai cujo filho pediu um pão, vai lhe dar uma pedra? Ou um peixe, vai lhe dar um escorpião? Se vós, sendo maus, dais boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial. Nós temos um Pai maravilhoso, um Pai que nos dá tudo. Então, gratidão a Deus é o princípio de todo o amor filial. O primeiro passo para amar Deus acima de tudo é sermos gratos, Senhor, obrigado. Obrigado por tudo. Por tudo dai graças a Deus. Até pelo sofrimento. Até pela ingratidão. Porque é melhor sofrer ingratidão do que praticar ingratidão. E nós somos ingratos em relação ao nosso Pai. Nós somos ingratos. Imaginemos se Deus levasse a sério as nossas ingratidões. Né? Também não vamos levar tão a sério assim as ingratidões de familiares, de entes queridos.
Porque um dia eles vão despertar. Não desistamos deles. É isso aí, meu irmão. A gente vai aprendendo que para a gente deixar os vícios, nós precisamos desenvolver as virtudes, né? Elas são o caminho para abandonar os vícios e fazer essa reforma íntima que a gente está buscando aprender aqui nessa semana e tem sido muito importante a contribuição de cada um que aqui passou, que está passando aqui nesse momento junto com a gente, nosso irmão Emílio, e os que também irão passar aqui. Então, meu irmão, fica o nosso agradecimento pela sua generosidade, o seu tempo, a forma de expor tão certa, direta, mas ao mesmo tempo amorosa, que faz a gente refletir e perceber o quão equivocados ainda somos, achando que estamos certos. Então fica o nosso agradecimento aqui, meu irmão, em nome da casa, em nome de todos os que participam aqui, muito obrigado. Obrigado. Prazer meu, que Deus abençoe todos vocês. Um abraço carinhoso a todos os seus familiares, que cada um possa, em seu ambiente familiar, abraçar, aproveitar esse feriadão que vem aí, né? Feriado de final de semana aí, para podermos organizar, fazer uma limpeza e doar o que tiver sobrando, o que não for útil, né? E sempre agradecido a Deus, porque é muito bom nós nos desfazermos de coisas que não precisamos mais e passarmos para as pessoas que precisam. Porque realmente, fora da caridade, nós não temos como superar os vícios. Muito obrigado, um abraço e estarei sempre aqui com vocês. Muito obrigado. E agora nós convidamos nosso irmão Cláudio para fazer a prece de encerramento. Convidando a todos para o nosso momento de vibração. Nós estamos aqui louvando a Deus por mais essa oportunidade, finalizando aqui esse terceiro dia da nossa Semana Espírita, tanto aprendizado, tanta coisa boa. Então louvamos muito a Deus por tudo isso. E pedimos ainda que essas bênçãos de amor e paz continuem conosco durante a programação dos dias que antecede aí. E que muitas bênçãos se façam nos envolvendo a todos. E sirva então de grande aprendizado tudo isso que aqui estamos passando, né? Estamos vivenciando. E agora agradecemos a bondade de Deus, nosso Pai, por tanta assistência bondosa, por nos conceder essa oportunidade do aprendizado, que nos fortalece. Quando vamos conhecendo a verdade, ela nos liberta de tanta coisa. Então nós agradecemos muito pelo carinho dos palestrantes que vão passando por aqui, agradecendo muito a assistência amorosa da espiritualidade amiga, que está sempre aí presente, nos dando ânimo, nos dando boa vontade, nos fortalecendo na fé, na convicção. Obrigado, Senhor, dizemos por tudo, que essa noite seja uma noite de paz, de refazimento para todos nós. Obrigado, Jesus, dizemos, e que assim seja.